Olá, mulherada! Está começando mais um Entre Mulheres. E como eu sempre digo, sejam muito bem-vindas ao nosso cantinho de bate-papo, que está iniciando este mês de novembro. Que rápido, hein, mulher? Rapidinho. Estamos iniciando esse mês de novembro com um assunto novo, com um tema novo. Olá, Leide! Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Olá, povo amado de Deus. É um prazer tê-los novamente aqui no nosso encontro maravilhoso, onde aprendemos mais e mais sobre a palavra do Senhor. Encerramos agora, semana passada, o mês das crianças. Maravilhoso falar sobre esse mundo das crianças, dos jovens, adolescentes. E agora vamos falar este mês sobre igreja. Você tem sido igreja ou você está na igreja? É um assunto bem interessante, né, Camila? Interessante e um pouco polêmicos. Como todos, né? Acho que todos os nossos temas aqui são bem polêmicos, bem né? Facinho, né? Bem facinhos. Essa questão de ser igreja ou estar na igreja, né? O que é igreja, Camila? Igreja é aquela igreja lá que fica lá na rua tal, número tal, que eu vou. Não, lá não é a igreja. A igreja é você. Você é a igreja. O que é igreja? Igreja é o povo de Deus reunido. Então, aonde o povo de Deus está reunido, isso é igreja. Você é igreja. O seu irmão é igreja. Aquele lugar que você vai ali, a congregação, onde vocês se reúnem, né? Onde a igreja se reúne. Mas igreja somos nós. Igreja somos nós. E agora cabe a nós pensar. Então quer dizer que eu sou igreja, mas eu vou à igreja. Por você estar na igreja, quer dizer que você já é salvo? Quer dizer que você já está blindado contra tudo e contra todos? Quer dizer que você está taxado como uma pessoa perfeita? Não. Isso não te garante nada. Ir à igreja é somente um complemento da nova criatura que você é com Cristo. E na igreja é um momento onde você aprende. E na igreja é interessante, é importante para todos nós. Porém, o que não podemos esquecer é nossa essência como igreja em pessoas, que é o que Cristo, desde o princípio, sempre trabalhou em nós. Nós como mini igrejas, né? Que acho que é o que deveria ser dito. Nós como mini igreja, vamos até as pessoas, evangelizamos, damos alimentos para quem precisa, intercedemos pelo que necessita de uma oração, oramos, visitamos até mesmo aqueles que precisam de visita. Nós estamos agindo como igreja. Igreja é o corpo, é uma maneira que você age quando você representa a Cristo. Nós estamos vivendo dessa forma? É uma pergunta que temos que nos fazer todos os dias, diariamente. É necessário estar na congregação, né? Não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Sim. Mas por que muitos deixam de congregar, digamos assim? Ele acaba deixando de congregar porque fulano fez alguma coisa que eu não gostei, o pastor fez alguma coisa que eu não gostei, a igreja é muito gelada, a igreja é muito quente. Estou dizendo a respeito de clima e sempre arruma uma coisa. Eu não gosto por causa disso, não gosto por aquilo, então eu não vou para a igreja. Já que eu sou igreja, então eu fico em casa. Não, há uma ordem, há um mandamento. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Vai passando o tempo, a caminhada, e a pessoa vai se esfriando e vai deixando de congregar. Mas é de extrema importância a pessoa congregar, porque quantas coisas nós aprendemos. Claro, Leide, estar ali na congregação, digamos assim, não significa nada a respeito da pessoa ser convertida ou não. Não. E nem todos que estão em Israel são israelitas. Exatamente, né? Em todo lugar. Porque a igreja só tem gente que não presta, a igreja só tem gente de cabeça fraca. Todo lugar tem gente que não presta. Em todo lugar tem gente que é cabeça fraca, porque às vezes nós somos julgados dessa forma. É crente, é evangélico, mas vai a uma igreja porque é fraco. E não é isso, não é essa questão. Tanto que é tema para a próxima semana. Mas é necessário congregar. Quantas coisas nós aprendemos com o nosso irmão. E a comunhão que nós temos com ele. E a forma de mostrar
ao irmão que nós amamos, manifestar o amor de Deus. E a hora de servir ao Senhor de várias formas, com o seu louvor, com as suas palmas, com sua alegria. É hora de servir. É de extrema importância congregar, sim. Dando tudo com o seu amor, né? Exato. E estar na igreja, muitas vezes você pode estar lá e no momento da sua oração, que você deveria estar orando, se entregando a Deus, tendo um compromisso com Ele, você está pensando em como o pastor está orando, em como às vezes o louvor foi repetido, e aí você começa a criticar, aí começa a ver um obreiro, esse obreiro nem bom dia me deu hoje, você começa a ver tudo ao seu redor, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós como igreja trabalhemos em união. Não estamos entrando na igreja para estar ali para julgar os demais. Estamos ali para receber o alimento. Lembrando que a obra é feita pelo homem. Terá coisas que a gente vai ver que até mesmo às vezes a gente não concorda. Mas é aí que cabe a nós ser como igrejas, ter o amor de Cristo, olhar pela pessoa. Se a pessoa às vezes faz uma coisa que não é do seu agrado, você não está ali para receber tudo que você quer. Você está ali para receber o que você precisa, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus, que é o dom dele. Então você tem que ir de bom grado, com amor, com coração, se entregar. No momento da oração, orar. No momento da pregação, se alimentar de verdade. Pegar aquele alimento, escrever. Ser igreja é praticar. É você pegar o alimento, a palavra e não guardar, não ser um guloso. Pegar tudo para você e acabou. Não, é você pegar a palavra e contribuir. Saiu dali, vai, evangeliza. Leva, a Igreja da Graça proporciona a vocês o jornal. Pega o jornal, evangeliza. Mas eu não sou obreiro. Você não precisa ter uniforme para fazer a obra. O Senhor disse, ide, evangeliza, leva o evangelho, leva a palavra. Ele não determinou quais são as pessoas exatas que têm que fazer isso. Não, somos todos nós. Então ser igreja é pegar toda a palavra que Deus deu a nós e contribuir e levar. Não é de você chegar no seu trabalho, onde quer que você esteja falando, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso você não deve fazer. Os seus frutos devem demonstrar a pessoa que você é, a pessoa de Deus, a sua intimidade. Isso vai aparecer, porque são os frutos da árvore. Mas é algo que você tem que entregar a Cristo com todo o seu amor. É falar, Pai, quero ser a tua igreja, quero ser um instrumento. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou mais, eu estarei no meio deles. Nosso Pai estará no nosso meio, porque se nós estivermos juntos aqui estamos eu e Camila, e você. Estamos nós 3. E quem está conosco nesta presença, neste momento? É a presença de Deus. É a presença de Deus que está aqui, que nos conduz, que nos dá força, que nos dá alimento. Então deixe-se mover pelo Pai, deixe-se mover pelo Espírito Santo, né, Camila? A todo momento. A pessoa, o mais difícil, digamos assim, ela faz, que é sair de casa, às vezes deixa coisas para fazer em casa, para ir até o local onde a igreja vai se reunir. Sim. Só que daí às vezes ela vai com um propósito completamente ao contrário do que deveria ir. Aí vai para prestar atenção no louvor que o pastor está cantando, que o pastor está repetindo, da mensagem que o pastor está repetindo, do obreiro que não cumprimentou, da irmãzinha que olhou torto, totalmente fora do propósito, querido. Você vai lá para quê? Fica em casa. Só para você ir para esse lugar dessa forma, olhar tudo que está acontecendo ao seu redor, só fazer críticas, fica em casa. A Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar criticar o pastor, que não muda o repertório dele, não muda as mensagens dele, da irmãzinha que precisa trocar o sapato, da irmãzinha que não lavou o uniforme, querido. E é tão comum a gente ouvir, talvez a gente esteja ouvindo e fala assim, nossa, que besteira que ela está falando. E não é besteira que eu estou falando. Tem muita gente que sai da sua casa e vai até a igreja, olha tudo, aí sai e fala, não recebi nada, nada acontece na minha vida, tudo do mesmo jeito. Tem que ver você, analise você, se julgue, olhe para você e veja o que tem no coração, o que tem na mente. Você está indo para a congregação, você está indo até aquele local para quê? Qual que é o propósito daquilo? Se você está indo para buscar a Deus, para ouvir, para conhecer mais de Deus, para estar em comunhão com os irmãos, o louvor que o pastor canta, a mensagem, tudo vai falar com ele, porque todas as coisas ali vão cooperar para que ele cresça para Deus.
Não ficar criticando de tudo, olha tudo, repara tudo e murmura de tudo e vai voltar para casa pior do que chegou. É verdade. Eu até tenho uma história que casa muito bem com o que você está falando, Camila. Só que antes de saber essa história, vamos para o quadro da Tati, que hoje ela está com uma coisa muito bacana. O quê? Falar sobre brincos de resina. Tati, mostra pra gente porque eu estou super curiosa. Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher. Meninas, e hoje o programa tá pra lá de especial. Olha só o que eu vou trazer pra vocês nesse quadro. Vocês já sabem que eu amo bijuteria, eu amo coisas diferentes e venho trazer algo diferente pra você. Pois é, meninas! Hoje eu vim num cantinho bem especial, é o cantinho da Renata Oliveira. Tudo bem, Renata? Tudo bem. A Renata, ela tem uma história meio curiosa, meninas, e eu vou perguntar pra ela. Renata, você é arquiteta? Sim. Há quanto tempo? Sou arquiteta já há 11 anos quase. Uau, 11 anos. Mas o que essas coisas lindas aqui em cima tem a ver com arquitetura? Não tô entendendo. Bom, tem tudo, né? Porque a arquitetura a gente cria, né? E essa biju também eu crio, né? Resina é são infinitas possibilidades, né? Mesma coisa aqui na arquitetura. E olha só, meninas, a Renata, eu conheço ela aí há um tempinho e o que me despertou na realidade, né, pra essas lindezas que ela faz aqui, é porque ela tem um trabalho muito diferenciado, meninas. Eu amo coisas coloridas, bijus coloridos, porque o acessório, ele te valoriza também. Sim, com certeza. Né, Renata? E aí, eu fiquei encantada, meninas, que em algumas peças ela usa umas folhas diferentes, folhas de ouro. Eu quero só pegar aqui, antes dela poder falar, algumas folhas de ouro, folhas de prata, que realmente faz a diferença em um acessório. Mas, Renata, como que surgiu essa vontade aí de, arquiteta para artesã? Como que aconteceu isso na sua vida? Olha, desde sempre eu gostei da criatividade, né? Sempre fui muito criativa. E desde a época da faculdade eu fazia maquete com bijuteria. Uau! Né? Fazia árvore em maquete urbanística em bijuteria, porque a escala, como era uma escala pequena, né? Então eu conseguia usar as continhas para fazer as árvores, né? Que legal, e desde jovem, assim, desde o colégio eu fazia bijuteria, fazia montagem de bijuteria. E aí teve um dia que eu conheci a resina. Comprei uma peça de resina, fiquei apaixonada e quis descobrir como que é que funcionava, né? E pesquisei bastante para poder fazer as minhas peças de resina. E realmente, meninas, o diferencial da resina, o que acontece? Dá a impressão que é pesada, né? Meninas, não é pesado. Os brincos dela, que ela tem brincos grandes. E assim, são materiais leves, coisas que dá pra você usar no seu dia a dia. Mas, Renata, aí às vezes essa mulher tá lá em casa, ela fala assim, poxa, eu também faço bijuteria, mexo com resina. Aqui, nós estamos no cantinho dela, viu, meninas? Ela já mostrou aí o ateliê, já fez algumas peças no ateliê. E você trabalha em casa. Sim. Né? Porque a resina tem que se ter um cuidado. Existe um passo a passo para ser feitas, né, essas peças? Uhum. Primeiro passo é ter uma boa ventilação. Porque a resina que eu uso, no caso, que é a resina de poliéster, ela tem um cheiro muito forte. Então, quem não consegue lidar com cheiro é um pouco mais complicado de trabalhar. Né? E a resina, ela tem alguns passos, porque você compra ela líquida e precisa fazer com que ela endureça, né? Então, existem alguns passos, sim, para você conseguir um trabalho bacana, né? Um trabalho sem riscos, um trabalho com brilho, né? Então, existem alguns passos. O molde também é muito importante. Inclusive, você mostrou até pra gente no teu passo a passo, aí os moldes que você faz, primeiro com EVA, pra depois fazer o molde em específico que eu mostrei é um molde um pouco mais grosseiro, que eu fiz com EVA, então ele fica um pouco mais poroso, precisa de
que lixe um pouco mais a peça, né? Mas se você faz com uma peça um pouco mais lisa, se você molda isso numa massa de modelar, numa clay, né, que a gente chama, que é a massa de escultura, né? Sim. Se você fizer um molde na massa de escultura e tirar uma forma de silicone, você consegue uma superfície mais lisa. Entendi. E aí a peça fica mais... Já sai do molde um pouco mais pronta do que, por exemplo, nesse que eu mostrei pra vocês, que é um pouco mais poroso. Renata, e assim, você tinha comentado sobre o tempo, né? Sim. Que isso fica para endurecer a resina. Você não é paulista. Você é da onde? Eu sou de Ribeirão Preto, né? Não sou daqui de São Paulo, mudei pra cá no final do ano passado. E lá era uma cidade muito quente, onde eu fazia, era no fundo do meu escritório de arquitetura. Olha só. Então era um cantinho aberto, né, com bastante sol, uma incidência de sol muito grande, então lá era uma área muito quente. Então a resina, o tempo dela de secagem era muito menor do que aqui em São Paulo. Entendi. Aqui em São Paulo é mais frio, mais úmido, né, então aqui ela demora um pouco mais pra secar. Então quer dizer, menina, às vezes você liga aí pra Renata, eu quero um colar, tal. Às vezes você não tem um tempo hábil, eu te entrego amanhã, porque tem todo um processo, né, Renata? Sim, E às vezes as mulheres não entendem isso. Falar, mas artesanato tem que ser tudo barato. Eu não vou falar de valores aqui pra vocês, meninas, mas realmente o que você tem que valorizar é o tempo que é gasto, né? Quer dizer, você tá fazendo uma peça exclusiva para uma pessoa, né? Claro, depois vai reproduzir, você vai olhar aí no pescoço, como esse que eu tô, meninas, apaixonada, lindíssimo, que é dela. Né? Então, quer dizer, você vai olhar, você vai querer comprar, mas acaba sendo peças exclusivas que você tá fazendo para aquela pessoa. Nenhuma fica igual, né? Então, assim, não adianta eu falar pra você que eu vou reproduzir exatamente esse laranja que tá no seu colar, porque não vai ficar igual. Porque é um pigmento específico que eu uso, então vai depender... Eu não lembro quanto eu usei quando eu fiz esse daí, então eu vou fazer parecido, mas não vai ficar igual. E a mesma coisa as folhas, né? Cada hora a folha vai ficar num lugar, não vai ficar sempre no mesmo. Meninas, estou com vontade de abrir uma sacola, enfiar tudo na sacola e levar tudo pra casa. Mas, Renata, eu tô super interessada naquela peça ali, porque essa foi a última que você fez, aquela azul, né? Você até nos mostrou que você poliu a peça. A rosa foi a do molde, né? Isso. Que você fez o molde tudo certinho. Que ela ficou um pouco porosa, que aí precisa do acabamento, que é lixar e fazer o polimento. Realmente fica até um pouco grosseira, meninas. Passando a mão assim, dá pra perceber. Mas isso é por causa da superfície do EVA. Sim. Aí você pegou aquela azul, até você lixou. Como você trabalha em casa, você usou a lixa, depois passou naquela máquina do polimento, né? Sim. Que já dá pra ver um brilho totalmente diferente, meninas, na peça. E eu tô curiosérrima com esse laranja. Meninas, que é isso? Esse daqui, então, é a peça final. Esse é a peça finalizada. Tá, que aí já tem o pininho, né, pra se colocar. Ai, meninas, eu usaria tudo, vocês não têm noção não, meninas, eu amo essas coisas, que lindo. Quer dizer, aqui dentro tem as folhas que você colocou. Folha de prata aí Prata. dentro. Olha que engraçado, e nem parece olhando assim, ó. Porque o misturou. pigmento, como tá misturado com o pigmento, ela acaba pegando a tonalidade do pigmento, né? Entendi. Então... Você até nos mostrou também que você tem um aparelhinho que fura. Sim. Né, pra poder colocar na base dela. Meninas, olha só que coisa mais fofa. Quer dizer, esse é o produto final. E quando você fala produto final, tem brilho, tem cuidado. Aqui, ó, não me machuca dedo, você pode passar. Realmente, Renata, o seu trabalho é lindo, muito lindo. Claro que vai ficar o seu contato aqui. Meninas, não demorem. Depois vai aparecer aqui a rede social dela. Vale a pena conferir. Eu conheci a Renata por uma rede social, então vale a pena. Mas sabe o que realmente vale a pena, meninas? É quando nós deixamos Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida. Quero deixar para você, amada, uma palavra que vem do coração de Deus. Em Isaías 64, versículo 8, diz que Deus é o nosso oleiro e nós somos o barro. Meninas, vocês viram ali o trabalhar da Renata, né? Ela molda, ela derrete, ela mexe para endurecer. E na nossa vida não é diferente, ela mexe com a resina. E Deus mexe com a nossa alma, com o nosso espírito e com as nossas emoções. Às vezes você está passando por um momento, alguma situação difícil, né? Nem está entendendo o que está acontecendo. Parece que as coisas perderam a cor, né? Tirou o pigmento, a Renata usou o pigmento para dar cor a uma peça dela. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, é para trazer esse colorido, é para trazer esse pigmento, é para trazer no lugar da tristeza a alegria, no lugar de uma doença a cura. No lugar aí onde o relacionamento, né, com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos está meio conturbado. Quando Deus chega,
é para fazer a diferença. Ele tira a bagunça, ele lixa onde tem que ser tirado, porque ele nos criou. Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa, né? A gente não precisa viver nos excessos e nem nas coisas que estão faltando. Deus traz o equilíbrio para a nossa vida. Meninas, então que realmente vocês possam ter gostado aqui do cantinho, né, do ateliê da Renata. Renata, eu quero te agradecer, meu amor. Muito obrigada pela oportunidade de estar mostrando essas coisas novas. Eu que agradeço. Aqui. E ó, fique ligadinha aí que as amadinhas, pode ter certeza que elas vão te ligar e vão querer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu aguardo. Queridas, que vocês tenham uma semana cheia de bênçãos, cheia de alegria e ó, um mês recheado de novidade pra gente aqui no Momento da Mulher. Tchau, tchau, amadinhas! Nossa, Renata, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue te usando com esse talento, com esse dom. Que você continue distribuindo essas coisas lindas que você fez. Obrigada, Tati. Amei a visita de hoje. Bom, para continuar, né, sobre o bloco anterior, eu tenho realmente uma história. Lá eu e minha mãe, né? Eu e minha mãe sempre está no programa, né? A minha mãe, nós somos irmãos, somos 5. Então, cada vez que íamos à igreja, depois no fim do dia de trabalhar, de tudo, e a minha mãe... Eu sou a mais velha, tem mais uma irmã, tenho mais outra irmã, mais outra e um irmão. Os 5, junto com a minha mãe, íamos à igreja. Aí todo mundo, ó, lá vem Dona Maria com a escola. Lá vem. Por que não fica em casa? Por que não vem só de domingo? Aí a minha mãe, uma vez ela ficou chateada e disse: nada, nem ninguém vai me impedir de fazer a obra de Deus. Eu vou com meu filho, com minha filha. Se é 5 filhos que Deus me deu, é com 5 que eu virei na casa de Deus. Então, a minha mãe sempre, como eu amo dizer, ela sempre me inspira muito. Então, ela ia com nós 5. Aí chegávamos em casa para fazer tudo. Era toda quarta-feira, toda sexta-feira e todo domingo estávamos lá, firmes e fortes. Não deixe que as críticas de outras pessoas te mudem como igreja, como pessoa. Não mude porque às vezes alguém fala: nossa, mas você está fazendo tanta coisa, é melhor você ficar em casa, é melhor você descansar. Se você tem condições, se você tem força, se você tem fôlego, se você quer, vá. Não deixe que ninguém impeça. Não deixe que ninguém fale o que você deve fazer. Faça o que o seu coração diz, porque quem está te capacitando e quem te capacitará sempre será Deus. A capacidade vem dele. Então vá à igreja sim, para aprender, para ser igreja e para depois distribuir. Porque depois que a minha mãe saía com todos nós, ela distribuía a palavra que ela recebia. E nós como igreja devemos fazer isso, distribuir, evangelizar, levar a todos que necessitam. Exatamente. É como diz lá em 2 Timóteo 2:20, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, honroso, outros, porém, para desonro. O que eu quero dizer com isso? Digamos que essa casa vamos levar como se fosse a igreja. Nessa casa, então, também tem vasos de ouro e de prata, mas também tem aqueles vasos que talvez nós não damos tanta importância, digamos assim, como o de madeira. Entre escolher entre o vaso de ouro e o de madeira, você vai escolher qual? Com certeza você vai dar mais destaque para aqueles de ouro. Então, digamos que esse de ouro seja para a honra e esse de madeira seja para a desonra, digamos assim. Então, não tem jeito. Então, às vezes, na maioria das vezes, ou sempre, digamos assim, retiro o que eu disse na maioria, sempre nas igrejas tem esse tipo de gente que vem de lá para cuidar da sua vida, buscar Deus, fica querendo cuidar da vida dos outros, né? E isso não soma nada. Cuidado que às vezes você pode estar escandalizando aquele irmão que está começando. Se a mãe da Leide tivesse dado importância para tantas pessoas que falavam, criticavam ela pelo simples fato dela estar indo à igreja e levando seus filhos, se ela tivesse dado ouvido para isso e tivesse colocado isso como um obstáculo na vida dela, sabe Deus o que seria de você e da sua família hoje. Verdade, porque querendo ou não,
graças a Deus, todos os meus irmãos congregam, vão à igreja, têm uma vida com Deus, então isso alegra meu coração. É permanecer no propósito, sim, independente do que as pessoas falam. Por quê? Satanás sempre vai enviar pessoas para falar aquilo que vai ofender você, aquilo que vai te mexer com você, aquilo que vai balançar você. E ele sabe o que vai te ferir. Então ele vai exatamente na onde vai te ferir, onde vai esfriar você. Não seja um instrumento do diabo, não queira ser instrumento do diabo em nenhum lugar, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem aonde você vai, principalmente ali onde a igreja se reúne, né? Com certeza. E outra coisa também que temos que tomar cuidado. Não vá na igreja por interesse, por buscar uma bênção, por buscar algo, por querer receber a cura. Vá na igreja por buscar a Deus. Busque a Ele, busque a sua palavra, busque ao Senhor somente. E o demais lhe será acrescentado. Às vezes você quer tantas coisas, aguarde no Senhor, aquieta o seu coração, entregue a Ele todas as suas aflições, às vezes aquilo que te entristece. Entregue. O nosso Pai, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, Ele sabe do mais íntimo do nosso ser. Lá de cima Ele vê, Ele procura os justos dessa terra. Então queira ser um justo, queira ser igreja, queira viver a vontade dEle. Não porque Ele pode te dar algo, porque quem planta colhe, não, mas porque você deu e deu com amor e deu com todo o seu coração. É lindo se sentir igreja, sim, é lindo ser igreja. Seja igreja, querido. Não seja uma estranha, digamos assim. Nós temos o exemplo também do irmão do filho pródigo. Sim. Ele era um filho, podemos levar também, era uma parábola, aquilo não existiu, foi só um exemplo de Jesus. Para quê? Para fazer com que, para ficar mais fácil de entender a história. Então Jesus contou essa parábola do filho pródigo. Só que um destaque também nessa parábola, que todo mundo fala do filho ou do pai que recebeu. Mas o irmão também é um caso interessante, porque ele estava na casa do pai, porém ele era um estranho. Ele não tinha comunhão com o pai. Ele não tinha intimidade com o pai. Então ele não tinha um diálogo com o pai. Faça-se conhecer pelo seu pai. Mostre-se para o seu pai. Queira conhecer mais dele. Não seja um filho estranho dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Não seja um estranho. Vá para buscar a Deus, para conhecer, para crescer. Vá para somar, não para dividir, né? Tem tanta Sim. gente dividindo dentro da igreja. Verdade. Vai para criticar e acaba dividindo, né? E outra coisa importante, pratique, né? Às vezes dentro da igreja, da igreja mesmo, você entra... Praticar a diferença. Tantas coisas para serem feitas, para você ajudar, para você às vezes tem alguma coisa para limpar, um irmão para você ouvir, outro irmão para você falar. Não se feche, aproveite os momentos serão apresentados a você. Então vá até o momento e faça, porque quem falará através da sua boca é o Espírito Santo. Ele só quer que você queira ser um vaso, que você queira ser usado por Ele. Ele quer mover grandes coisas, quer salvar grandes vidas através da sua. Mas é algo que é uma escolha, que você tem que querer, que você tem que falar: Pai, eu quero ser um instrumento, usa-me. Que todo dia no seu devocional você deve apresentar a Ele: Pai, eis-me aqui. Eu estou orando, me alimentando da Tua palavra, eu estou lendo a Bíblia. Para quê? Para tudo isso que eu aprendo, que eu venho aprender, eu possa levar a outras pessoas. Então, Pai, eis-me aqui. Se prepare. Estamos, como eu disse em outros programas, estamos vivendo uma guerra espiritual, onde se você não se prepara, o inimigo vem e te destrói a você, destrói o seu lar, os que estão perto de você. Então queira ser um cheiro suave, como diz a palavra do Senhor. Venha levar a palavra de Deus com suas atitudes, com as suas palavras. Então venha ser uma mini igreja onde quer que você esteja. Ser pessoa agradável. Tem tanta gente que é desagradável. Às vezes a pessoa chega e fala: ai, chegou fulano de tal. Ai, credo. Não, fica quieto. Não vamos conversar, não vamos nada. Seja pessoa agradável, com cheiro suave, exatamente. Mas só tem uma forma de você exalar esse cheiro suave: é estando cheio
de Cristo. Não tem jeito, né? É algo que não tem como você dominar o cheiro que você terá. Isso não tem como você conter. Agora tem como você se alimentar, tem como você se encher ainda mais do Senhor, cada dia mais dele. Bom, Camila, nosso tema foi hoje lindo, porque viver como a igreja é algo que devemos viver diariamente na nossa vida. Então eu gostaria muito que você, na sua devocional, meditasse, pensasse, refletisse no livro de Salmos 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegre-se, porque quando você vai lá, você irá louvar, você irá cantar, você irá se encher para você ser igreja lá fora, ser igreja levando o evangelho a toda criatura. Então, desde já, meus amados, minhas amadas irmãs, minhas flores, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Semana que vem nos vemos. Um lindo beijo. Com certeza, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que isso não seja para você uma obrigação, que isso seja para você uma alegria, um prazer. Se alegre, vá com o propósito de conhecer a Deus, de se envolver com Ele, de se ajuntar aos irmãos para ter uma comunhão com o Senhor, para crescer juntos, para orar, para buscar, para louvar, para servir ao Senhor com alegria. Alegre o seu coração, pois a Bíblia diz que a alegria do coração é que formoseia o rosto. É a alegria do Senhor na sua vida que vai transformar o seu rosto. E isso vai contagiar outras pessoas. Contagie as outras pessoas com a alegria que vem do alto. Não seja uma pessoa triste. Se há motivos para você olha para você e diga, eu estou triste, eu tenho motivos para estar triste. Eu vou dizer uma coisa para você. Alegre-se no Senhor. Para quando a bênção dele chegar, não voltar para trás não. Encontrar você prontinha para receber. E em nome de Jesus, será a bênção sua vida, sua casa e todo lugar que você chegar, em nome de Jesus. Na semana que vem, um outro tema, como lidar com a rejeição quando falamos sobre o Evangelho. Como lidar com isso? Vamos saber no próximo bate-papo, no nosso próximo encontro. Minhas lindas, fiquem com Deus, fiquem na paz. Um beijo e até semana que vem.